Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, primeiro verso ao verso 7. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus pela palavra. Você conhece a história de Moisés, ainda que apenas de modo panorâmico. Você sabe que a história de Moisés, no que diz respeito ao seu ministério, começa com uma experiência dele com Deus diante de uma sarça ardente. A sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Moisés notou esse fenômeno e ficou deslumbrado com essa maravilha. Decidiu aproximar-se para tentar entender esse mistério. E foi quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Com essa palavra, o Senhor estabeleceu o padrão da vida espiritual que nortearia todo o Antigo Testamento. O padrão do temor a Deus. O Deus que se revelou a Moisés é um Deus a ser temido. É um Deus a ser reverenciado. É um Deus cuja presença exige que assumamos um outro tipo de postura. Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Moisés, não se aproxime de qualquer modo. Veja que o lugar não era santo em si mesmo. Nenhum judeu, depois desse episódio, fez romaria até o lugar em que Deus apareceu para Moisés, ou nele edificou qualquer altar. Ficou muito claro desde o início para todo mundo que aquele lugar era santo por causa da presença de Deus. A presença de Deus que a tudo santifica. Porque Deus é santo. Porque Deus é digno. Porque Deus é grande. E porque Deus é diferente de tudo que nós conhecemos. Por isso os salmistas viriam a cantar: temei a Deus, vós todos os seus santos. Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A literatura da sabedoria bíblica também exaltaria o temor a Deus, chegando ao ponto de declarar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus como um imperativo da vida espiritual. Quando vem o Novo Testamento, as coisas não são diferentes, não nesse aspecto. Jesus fazia os seus milagres. E os evangelhos dizem: aqueles que viram esses milagres temeram a Deus. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o início da igreja, o texto bíblico diz: em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo fala de temor a Deus mais de uma dezena de vezes em suas cartas. E em 3 ocasiões distintas, o apóstolo Paulo associa o termo temor ao termo tremor,
dizendo que é preciso desenvolver a salvação com temor e tremor, que quando ele esteve em meio aos que ouviram a pregação do Evangelho, ele não esteve em sua própria força, mas com temor e tremor. Temer e tremer diante de Deus, uma marca da vida espiritual. Um texto que chama muito a minha atenção no Novo Testamento, Atos capítulo 5, quando os convertidos à mensagem do Evangelho começaram a trazer os seus bens e as suas posses para oferecer diante do altar. Um homem chamado Barnabé vendeu uma fazenda que tinha e pegou todo aquele dinheiro que tinha sido levantado com a venda da fazenda para depositar em benefício da igreja. Um homem chamado Ananias viu isso e ficou encantado com o modo como todos celebravam esse tipo de atitude. Combinou com sua esposa Safira de venderem uma propriedade para entregar o recurso à igreja. Só que no processo eles decidiram não entregar tudo. Venderam por uma quantia, entregaram uma quantia menor, mas disseram diante de Pedro que aquela era a quantia total. Quando disseram para Pedro que aquela era a quantia total, ainda que tivessem escondido uma parte do dinheiro, Pedro lhes perguntou: a propriedade não era de vocês? Se tivessem ficado com ela, não era de vocês? Se tivessem vendido e ficado com o dinheiro, não era de vocês? Por que razão, então, vocês julgaram que poderiam mentir ao Espírito Santo? E os dois morreram ali diante de toda a igreja. E o texto bíblico termina dizendo: toda a igreja temeu ao Senhor. A igreja precisa temer a Deus. Hans Urs von Balthasar, num livro chamado Cristão em Angústia, diz que o Deus em quem nós cremos é, por um lado, o Deus que diz não temas, e por outro lado, o Deus a quem nós devemos temer, porque é um Deus temível, um Deus grande, um Deus santo, um Deus que está no controle de todas as coisas. Temor a Deus é uma marca na vida do cristão, como no texto que nós lemos. O texto que nós lemos fala da importância do temor a Deus. O primeiro verso diz: quando você for ao santuário, seja reverente. Algumas versões dizem: quando você for ao santuário, guarde o seu pé. Quantos têm essa versão? Isso. Significa que é preciso ter cuidado. Andar devagar. Você não entra num lugar desconhecido correndo, atabalhoado, desligado, distraído. Você pode cair. Você pode se machucar. Ninguém entra na presença de Deus inadvertidamente. Quando Manoá, pai de Sansão, recebeu a visita de um anjo, ele voltou para casa, falou com a sua esposa: mulher, nós vamos morrer porque eu inadvertidamente vi um anjo do Senhor. Quando Daniel viu um anjo do Senhor, caiu prostrado aos seus pés. Quando Pedro percebeu quem Jesus era naquele barco, diante daquela pesca maravilhosa, caiu aos seus pés dizendo: aparta-te de mim que sou pecador. Quando João, na ilha de Patmos, teve uma visão de anjos, ele caiu prostrado em terra e o anjo precisou consolá-lo. Todos que conhecem o Senhor sabem que é preciso temê-lo e aproximar-se dele com reverência, porque ele é Deus. O texto que nós lemos diz no versículo 7, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Não permita que as distrações e essas nossas tendências tão comuns de nos deixarmos levar por conversas superficiais e sem importância ofusquem o desafio que temos de andar com Deus e de temê-lo com toda a força do nosso coração. Tenha temor de Deus. Temor de Deus. A igreja de hoje precisa resgatar temor de Deus. Deus é Pai, é verdade. Deus é amigo, é verdade. Deus nos alcança pela graça, é verdade. Mas é o Deus que nós devemos temer. Mesmo no desafio da intimidade de Deus, o temor está presente. Porque a intimidade que eu tenho com Deus é uma intimidade que me leva ao temor e à reverência.
O salmista disse: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Porque todos nós sabemos que essa história de intimidade tem níveis. E as coisas são diferentes, dependendo do nível de intimidade. Eu posso ter intimidade plena com a minha esposa, e será um tipo de intimidade. E posso ter intimidade plena com os meus filhos, e será outro tipo de intimidade. Eu não tenho com um filho a mesma intimidade que tenho com um cônjuge. E não tenho com um amigo a mesma intimidade. A intimidade que eu tenho com Deus é diferente da intimidade que eu tenho com as pessoas, porque Ele é Deus. Ele pode até me chamar de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo de Senhor. Deus me trata como amigo, mas eu me entendo como servo. E quanto mais Deus me trata como amigo, mais eu tomo consciência de que sou servo. Porque para mim é um privilégio tão poderoso ser chamado amigo de Deus, que eu não posso me dar ao luxo de negligenciar essa maravilha. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. 3 razões pelas quais nós devemos temer a Deus. Primeira, devemos temer a Deus porque Deus é Deus. Diga comigo: Deus é Deus. Parece uma frase tão óbvia, mas não é. Nós talvez tenhamos perdido o significado da palavra Deus. Quando perguntaram para Anselmo o que significava a palavra Deus, ele respondeu: Deus é aquele acima de quem nada maior pode ser concebido. Se você pensa em algo grande, Deus é maior. Se você pensa em algo gigantesco, Deus é maior. Se você pensa em algo infinito, Deus é maior. Deus é maior que tudo que nós conhecemos. Deus é maior do que tudo que podemos imaginar. Deus é Deus. Deus não é um de nós. Deus não é nem mesmo o melhor de nós. Deus é, na linguagem de Calbart, o totalmente outro. Deus é, na linguagem bíblica, o El Shaddai, todo-poderoso. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que providencia. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é o Jeová Rohi, o Senhor é o nosso pastor. Ele é o Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é eterno, imutável e infinito. Ele é soberano, santo, justo, sábio. É o Deus de toda a terra. É Deus. Deus é Deus. Não há nada que possa ser comparado a Ele. Devemos temê-lo porque trata-se de Deus. Não é um Deus qualquer. O texto que nós lemos faz questão de frisar que não é um Deus qualquer. Versículo de número 1. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Esse texto fala de uma prática muito comum na antiguidade, disseminada nas nações e invariavelmente influenciando Israel em muitos momentos da sua história. Porque, como você sabe, a religiosidade dos povos tinha 2 pressupostos básicos. Primeiro, por trás de todo fenômeno natural há uma divindade. Se a chuva cai, se o sol brilha, se as plantas nascem e crescem e produzem seus frutos, há divindades que cuidam disso. Mas a qualidade dos fenômenos naturais sinalizam o tipo de humor e de postura que as divindades têm em relação ao ser humano. Então, se a minha esposa fica grávida e dá à luz um filho, por trás disso há uma divindade favorável, que se agradou de mim e resolveu me abençoar dessa forma. Se a minha lavoura floresce e frutifica, por trás disso há uma divindade de fertilidade, que abençoa a minha plantação. Se o meu exército vence a guerra, por trás dessa vitória há uma divindade que me abençoa na batalha. E assim por diante. E o contrário também é verdadeiro.
Se um vulcão entra em erupção e acaba com a minha plantação, há uma divindade irada contra mim. Se a minha esposa não fica grávida, há uma divindade que está impedindo que a fertilidade chegue à minha casa. Se o meu inimigo vence a batalha contra mim, é porque há divindades do lado de lá que estão interessadas na minha derrota e na minha destruição do lado de cá. Uma religiosidade muito simples, bastante simplória, mas que gerou um tipo de cultura espiritual que se resumia basicamente na oferta e no sacrifício. Então, como que é a religiosidade antiga, grosso modo? Se as divindades são favoráveis, nós devemos sacrificar a elas para que continuem favoráveis. Se as divindades são contrárias, nós devemos sacrificar a elas para que a ira delas seja aplacada. E toda a cultura religiosa dos povos antigos concentrava-se nos sacrifícios. Lidar com os deuses consiste em fazer sacrifício a eles. Razão pela qual povos sacrificaram suas crianças. Tribos sacrificaram suas virgens. Nações sacrificaram os soldados dos exércitos inimigos. Porque as divindades funcionavam a partir dos sacrifícios que lhes eram oferecidos. Quando Deus começa a se revelar a Israel, os sacrifícios estão presentes. É um Deus que aceita sacrifícios, que orienta os sacrifícios, que normatiza os sacrifícios, diz o que pode e o que não pode, por exemplo. Não pode sacrifício humano, porque é o Deus da vida. Mas à medida em que os sacrifícios fazem parte, o Senhor faz questão de deixar claro que eles não são o foco. E o Deus de Israel, diferente de todas as divindades da antiguidade, não está tão interessado em sacrifício quanto está interessado em obediência. E um exemplo disso é o que acontece com Saul. Saul estava diante do seu exército, pronto para a batalha, e antes de sair para a guerra, ele queria sacrificar a Deus. Mas Deus tinha dito a Saul que ele pessoalmente não poderia oferecer sacrifícios. Só Samuel podia fazer isso. Então Saul esperava que Samuel chegasse para oferecer sacrifício e o exército sair à guerra. Acontece que Samuel não chegava. Saul lá, os soldados prontos, a guerra para começar, e Samuel não chegava. Samuel atrasou tanto que Saul tomou uma decisão. Vamos sacrificar nós mesmos e aí nós vamos para a batalha e Deus vai nos abençoar. E aí Saul tomou dos elementos do sacrifício, sacrificou a Deus, e quando ele terminou de sacrificar, Samuel chegou. Samuel viu aquilo, foi tomado pela palavra de Deus e disse o seguinte: Saul, hoje o Senhor rejeitou o seu reinado. Saul ficou perplexo. Mas por quê? O que eu fiz? Você fez o que o Senhor não queria. Ele disse que você não podia sacrificar. Mas eu sacrifiquei porque você não chegava, os exércitos precisavam ir à luta, eu sacrifiquei a Deus. O que é que Samuel respondeu? Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se cumpra a sua vontade? O obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência é melhor do que a gordura de carneiros. O Deus que aceita sacrifícios, aceita porque é bom e gracioso, mas o seu desejo é ser obedecido. Não é um Deus qualquer. Então quem se aproxima do altar de Deus tem que se aproximar muito mais pronto para ouvir do que apressado em sacrificar. O culto que nós oferecemos a Deus é muito mais um espaço para Ele nos falar e nos moldar e nos tratar o coração e nos impulsionar para a sua obra do que propriamente um lugar para oferecermos a Deus o que quer que seja. Nós não estamos aqui porque Deus precisa de nós. Nós estamos aqui porque precisamos dele e o tememos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o nosso Deus. Esse culto tem a ver com o quanto reconhecemos a sua grandeza e a sua dignidade. Amém, irmãos? É o nosso Deus. Deus é Deus. Segundo, devemos ter temor de Deus, porque Deus nos leva a sério. E essa é uma revelação poderosa da palavra. Deus nos leva a sério. Deus é Deus
E Deus nos leva muito a sério. Mais do que nós podemos imaginar. Mais do que qualquer um poderia supor. Deus nos leva a sério. E isso é tão extraordinário porque nós não nos levamos a sério. Eu não me levo a sério muitas vezes. Você não se leva a sério muitas vezes. E nós não nos levamos a sério. O marido não leva a sua esposa a sério. Ela fica ali falando sobre tantas expectativas que ela tem por ele, com ele, em relação a ele. E ele assiste televisão fingindo que está ouvindo-a. E ela diz, bem, você promete para mim que essa semana, claro, fica em paz, fica tranquila. E fica tranquila significa me deixe em paz, que eu estou vendo o jogo. E lá na frente a mulher vai falar, mas eu falei, ele vai dizer, quando? A mulher não leva o marido a sério. Ele diz, meu bem, esse mês nós estamos apertados. Estamos com problemas, por favor, não gaste. Ele vira as costas e ela diz para a vizinha, ele sempre pede isso e eu nunca obedeço. Os pais não levam os filhos a sério. O filho abre o coração, pede pela presença do pai, fala dos seus sonhos, vira as costas, o pai diz, é só criança. Filhos não levam os pais a sério. O pai passa um sermão no filho, vira as costas, o filho vai fazer exatamente o que o pai pediu para não fazer. Nós não nos levamos a sério, irmãos. O sujeito encontra com outro na rua. Rapaz, quanto tempo, que saudade de você. É mesmo, eu também, que saudade, a gente precisa se ver mais. Precisamos mesmo, vai em casa. Eu vou sim. Então aparece por lá, apareço. Vamos tomar um café junto? Vamos tomar um café junto. Você me liga, te ligo, eu te ligo então. Tá bom, tchau. Os dois sabem que isso nunca vai acontecer. Um dia eu vou na sua casa é sinônimo de eu nunca vou lá. Nós não nos levamos a sério. Por isso prometemos e não cumprimos. Nos comprometemos e não colocamos em prática. Mas veja, Deus nos leva a sério. O texto que nós lemos diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Quando você fizer um voto, verso 4, cumpra-o sem demora, porque os tolos desagradam a Deus. Deus leva o que dizemos a sério. Versículo de número 6. Não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus? Mateus capítulo 12, Jesus diz o seguinte, de toda palavra frívola que os homens pronunciarem, Deus lhes pedirá contas no dia do juízo. Note, não é de toda palavra importante. Não é de toda palavra dita em momento solene. Não é de toda palavra proclamada na presença de uma autoridade. É de toda palavra frívola, sem importância, pequena. De toda palavra frívola, Deus nos pedirá contas. A gente até acha que fala da boca para fora, mas a Bíblia diz que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Então Deus nos leva a sério. Há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem que o pastor dizia o seguinte, você sabe qual é o momento da vida em que o crente mais mente? E eu pensava se seria no trabalho, se seria em casa, em que momento seria. E o pastor mesmo respondeu, o momento em que o crente mais mente é o momento em que canta. Jesus. Não sei se isso é verdadeiro na sua vida, mas é na minha. O momento em que eu mais minto é o momento em que eu canto. Porque eu digo, em todo tempo eu te louvarei, Senhor. E isso não é verdade. Porque eu digo, quebra a minha vida e faz-a de novo. E quando Deus começa a quebrar, eu queixo. Na verdade, em muitos momentos da minha espiritualidade, eu canto e nem estou prestando atenção no que canto. Isso se transformou em alguma coisa automática, familiar. Eugene Peterson escreveu que a familiaridade anestesia a percepção. Então eu canto porque eu conheço a letra, conheço a melodia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Oh, meu Deus, tem que pagar uma conta amanhã. Será que eu estou com dinheiro? Amanhã, assim que o banco abrir, eu vou lá. E que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Olha quem veio à igreja.
cara de pau. Esse vai pro inferno. E que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Ô, saia curta, hein, moça? Vou até fechar o olho aqui, porque só o diabo mesmo para inventar uma saia tão pequena. Sei que é tua fidelidade, leva a minha vida. Ô, louvor cumprido, hein? Ministro hoje está empolgado. Mais e mais do que eu possa e ainda vem a mensagem do pastor, e o pastor prega pra caramba. Tem ceia hoje, eu vou sair daqui 10 horas. Vou perder o resto do Fantástico. Eu estou exagerando, eu sei. Eu sei que eu estou exagerando. Mas acontece comigo. Distraído, desatento, mais verbalizando, mais me comprometendo, achando que tudo não passa de uma brincadeira gigante. E Deus me levando a sério, muito a sério. Deus me fez para ser imagem e semelhança dele. Ele me leva muito a sério. Terceiro, nós devemos ter temor a Deus, porque de Deus depende a nossa vida. O texto termina dizendo o seguinte, verso 6 final. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Por que eu tenho que ter temor de Deus? Porque além de Deus ser Deus e de Deus me levar a sério, a minha vida está nas mãos dele. Porque eu não me levo a sério, às vezes eu esqueço o valor que a minha vida tem. Porque eu não levo os outros a sério, às vezes eu esqueço a influência que eles podem ter na minha vida. Mas porque eu não levo Deus a sério, eu esqueço que tudo isso é pequeno, perto do poder que ele tem de decidir o meu destino. Irmãos, o Deus que nós devemos temer é o Deus que tem poder para decidir o nosso destino. Isso não é brincadeira. Se você estivesse preso junto a uma bomba e nas mãos de uma outra pessoa estivesse o controle que tinha capacidade de detonar essa bomba, você veria essa pessoa com outros olhos. Eu não estou dizendo que você deve ter medo de Deus, mas que você deve ter temor de Deus, porque Deus tem poder para decidir o seu destino. Quem trata isso de uma maneira muito especial é o próprio Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 12. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus diz assim: não temam, veja, não temam aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Temam antes, veja, temam antes aquele que tem poder para matar o corpo e jogar a alma no inferno. Deus tem poder para decidir o meu destino. E não é só isso, toda a minha vida depende dele. Se eu vou ter saúde para trabalhar, é de Deus que virá minha saúde. Se a minha família será guardada, será o Senhor a guardar a minha família. Se eu terei teto sobre a minha cabeça, comida sobre a minha mesa, roupa para colocar no meu corpo, tudo isso será dádiva de Deus para o meu coração. De Deus depende a minha vida. É Deus quem toma conta da minha vida. Se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer um pão penoso, se ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então eu temo esse Deus, porque a minha vida está em suas mãos. Mas esse temor não me constrange, não me enche de ressentimento. Pelo contrário, esse temor me enche de alegria, porque o Deus a quem eu temo é o Deus que cuida de mim, que tem o melhor para mim e que faz infinitamente mais do que tudo que eu penso e peço. Eugene Peterson, no livro Trovão em Verso, escreveu: só há um modo de nos aproximarmos de Deus: com reverência e santo temor, humildade e submissa adoração. Não há outro jeito. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque
a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor, e mais do que tudo nessa vida, nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.